Bem-vindos ao Bekim Ba'alacha 6, Shiur número 94. A gente está seguindo Siman 167, Kuf Samech Zaim, as leis da Bracha de Amotzi Lechem Min Haaretz. A gente está hoje no Shiur 94, na página do livro 222, Alacha 23 até a 25. Então, isso, Bezat Hashem, a gente vai seguir aqui nas leis da Bracha de Amotzi. A gente estava falando no último shiur sobre a proibição de a pessoa interromper entre a Bracha de Amotzi e ele começar a comer o pão. Então aqui na Halakha 23, ele traz que é proibido a pessoa interromper entre a Bracha de Amotzi e comer o pão, mesmo se a pessoa está interrompendo para responder Kadish, Kedushá e etc., alguma coisa dessas, então ele está proibido de interromper. Porém, Bediavad, se ele acabou interrompendo para uma dessas coisas, ou se ele respondeu amém para a própria brachá, quer dizer, Amotzi Lechem Min Haaretz, e ele mesmo respondeu amém para a própria brachá, Bediavad, ele não precisa repetir a berachá. E aí a gente já vai ver na nota para explicar por quê. Mas, então, isso é halakha. Lekatchila, se ele vem perguntar, eu falo para ele não responder, mas se ele já respondeu, então, quer dizer, o lekatchila, a princípio, a orientação é não responda, fique em silêncio e come o seu pão. Só que, bediavad, se ele respondeu, então, ele tem aonde... tem, na verdade, Bediavad, se ele respondeu, como a gente vai ver na nota, a gente fala, Safek Brachot Lakel, ele não repete a Beracha. Então, na nota, ele traz a opinião, que isso é machloket entre os poskim. O Eliar Rabá fala que isso é considerado uma interrupção. E aí, por isso, ele falou, o Eliar Rabá fala, ele precisaria até repetir a Bracha. Foi daí que é Kadish, Kedushá, Barechu, etc. É proibido interromper entre a brachá de Amotzi e comer o pão. Ele interrompeu entre a brachá e comer o pão, ele precisa repetir a brachá, ele perdeu a brachá dele. Essa é a opinião do Eliar Rabá. Porém, o Meir é um Rishon, no seu livro Magen Avot, ele discute, ele fala, olha, isso não é uma interrupção que faz a pessoa perder a brachá por causa dela. O Mishnah Brura, ele traz no Sha'ar HaTziyun, a princípio ele quer falar que a machloket entre o Meir e o Eliar Rabá depende, que tem uma machloket entre o Magen Avraham e o Taz em relação à interrupção durante o Tfilin. Então ele fala, olha, de acordo com o Mishnah Brura, isso está ali dependendo de uma machloket entre o Magen Avraham e o Taz. Mas de qualquer maneira, assim, na prática, o Kaf HaChaim, Posek, ele fala, olha, a gente tem machloket. Tem gente que fala que precisa repetir a brachá, tem gente que fala que não precisa repetir a brachá. A gente tem uma regra, principalmente os faradim, várias vezes ao longo ali do livro, a gente já falou, a regra é safek brachot lakel. Na dúvida, então assim, olha, lekatchila, o ideal é não interromper. Mas, se ele interrompeu respondendo Kadish ou Kedushá, eu não falo para ele repetir a brachá, porque já que tem alguns poskim que falam que ele ainda não perdeu a brachá que ele tinha feito, fala o Kaf HaChaim, Bediavad, eu falo Safek Brachot Lakel, e por isso não se repete a brachá. O Kaf HaChaim traz também que fora a Kadish, Kedushá, etc., isso se aplica também se a pessoa respondeu amém depois da própria brachá. Por mais que não é correto a pessoa responder amém da própria brachá, como a gente vai ver mais para frente também um pouquinho sobre isso, mas a Gemara fala que não é correto a pessoa responder amém para a própria brachá, mas ele falou, já que no fim das contas o amém faz sentido ali, não é correto, não é para ele responder, etc. Mas não é que mentira, então ele falou, eu não considero isso como uma interrupção, e aí, por isso, eu falo que, lekatchila, a gente falou, é errado, não se responde amém na própria brachá,
mas Bediavad, se ele respondeu, ele não precisa repetir a brachá, eu não considero isso uma interrupção. Esse é o psak do Kaf HaChaim, e o Rav Ovadia Yosef no Alichot Olam concorda com esse psak. Então, por isso, lemase, se a pessoa respondeu amém depois da própria brachá, ele não precisa repetir a berachá. Então, Bediavad, eu falo que a berachá valeu. Agora a gente vai para a Alachá 24. Alachá 24, ele escreve que depois que a pessoa fez a brachá de Amotzi, apesar de que agora isso é válido para todas as brachot. O de antes também, que a gente falou, amém, antes de comer, etc. Mas depois que a pessoa fez a brachá de Amotzi, então, se ele colocou o pão na boca e depois ele acabou conversando antes dele engolir o pão ou a outra comida, ele não precisa repetir a berachá. Porém, o que ele traz aqui é que o ideal e o correto é que a pessoa primeiro termine de engolir pelo menos alguma coisa, quer dizer, ele vai pôr o pão, vai começar a mastigar, ele começar a engolir pelo menos alguma coisa antes de começar a conversar. Como a gente vai ver, Bezat Hashem na nota, a machloket que tem entre os achronim em relação a isso. E aí, quer dizer, a pessoa deve evitar conversar até se for divrei Torah. Porém, ele escreve aqui no livro que se a pessoa fez a brachá, colocou o pão ou a comida na boca, começou a comer, né, já começou a mastigar, e aí ele ouviu um Kadish ou Kedushá, então ele pode responder mesmo antes de engolir a comida. Agora na nota 183, a gente vai explicar tudo isso. Então, aqui na nota 183, ele traz que a gente tem nesse assunto uma grande machloket entre os achronim. Que o quê? Ele traz alguns achronim, o Shnei Luchot Abrit, o Birkat Avraham, o Magen Avraham, o Eliyah Rabbah, entre outros, que dizem que a pessoa a brachá da pessoa só se concretiza na hora que ele engole a comida. Se ele não engoliu a comida, então não se chama que a brachá dele se concretizou. Uma das provas que eles trazem é que tem uma alachá no Shulchan Aruch, se a pessoa prova uma comida e depois ele cospe, ele não precisa fazer a brachá. Então ele fala, olha, tá vendo? Se ele prova e cospe, ele não faz a brachá, mesmo que ele já começou a sentir o gosto da comida, etc. Por quê? Porque ele não engoliu. Outros achronim discordam dessa shita, e eles dizem que não, quando você pôs a comida na boca e você começou a mastigar, já se chama que a sua brachá recaiu, e agora você já pode conversar, está livre, porque já fez a sua brachá. Assim, o alachot kutanot, o moruk tsiah, talorot, entre outros. Ele falou, é suficiente colocar a comida na boca e começar a mastigar. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre bala, chiclete, etc., que são coisas que a pessoa não mastiga e engole, pelo menos chiclete a pessoa nem engole, e a bala a pessoa vai chupando ela de pouquinho em pouquinho. Mas a gente vai falar sobre isso lá no fim da nota. Mas então eles falam que começou a mastigar, já chama que você começou a comer. Em relação à prova que o Magen Avraham trouxe do Shulchan Aruch, de a pessoa que está... a pessoa que vai provar a comida, eles falam, bom, é diferente, por quê? Uma coisa é quando eu vou provar a comida. Aí, só colocar na boca e cuspir, não se chama que a pessoa comeu. Mas se a minha intenção é comer, já chama que eu comecei a comer. Então, ele falou, ali o motivo que eu não faço brachá, tanto que para alguns posquim, até se ele engole, já que a intenção dele era só provar a comida, e não, etc., ele não precisa fazer brachá. Mas, então, de qualquer maneira, esses posquim ali discutem com os acrônimos que a gente trouxe antes, o Magen Avraham, o Shlach Kadosh, o Birkat Avraham, etc., e falam que começar a mastigar já é o suficiente. O Rav Ovadia Yosef, no seu Shut Bia Omer, ele traz essa discussão, só que ele falou que a gente encontrou alguns Rishonim que concordam com a opinião dos poskim
que Mekilim. Ele traz ali o Meiri, e ele traz também o Leket Yosher. Então ele falou assim, já que temos alguns Rishonim que concordam com os Mekilim, que só começar a mastigar já se chama que a pessoa começou a comer a comida. Então, mesmo assim, a conclusão do Rav Ovadia Yosef é, olha, termina de engolir e faz de acordo com todas as opiniões. Para que você vai entrar na machloket? Então, ele falou, já que tem poskim que falam que é proibido a pessoa interromper até ele engolir, então o ideal é que ele não interrompa até engolir, conforme a opinião do Shlach, Kadosh, do Magen Avraham e etc. Mesmo assim, só que fala, já que a gente tem machloket, se ele conversou entre o mastigar e engolir, que a gente já entra aqui num caso de safek brachot, porque ele conversou, mas para os poskim que falam que já que ele começou a mastigar, já chama que ele começou a comer, já não tem problema, então, na dúvida, ele não repete a brachá. E, além disso, fala o Rav Ovadia Yosef que se ele ouviu Kadish, Kedushá, etc., já que a gente tem Rishonim que falam conforme a opinião dos Mekilim, então aí ele pode responder Kadish e Kedushá. Então essa é a conclusão do Rav Ovadia Yosef. Olha, ele fala assim, olha, para Halachá, o ideal é Leachmir. Então evita conversar até terminar de engolir. Mas se foi Kadish, Kedushá, Barechu, alguma coisa que ele precisa responder, então ele falou, se ele já começou a mastigar, já pode responder. O Rav Ovadia Yosef, ali no Yabia Omer, e é trazido também no Piskei Tshuvot, ele fala que tudo isso é em relação a comidas que a pessoa mastiga e engole. Mas se ele vai comer chiclete, bala ou alguma coisa do gênero, então ele fala assim, ele pega a bala, pirulito, fala, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol ne'am bidvaro. Aí ele vai pôr o pirulito na boca. Quanto tempo ele vai terminar para engolir o pirulito? Ali, o Rav Ovadia Yosef escreve, não, que é suficiente ele chupar um pouquinho, que ele já engoliu um pouco do gosto da bala ou do pirulito, isso já é o suficiente. A mesma coisa em relação ao chiclete. Porque ele falou, já que essa é a maneira que você come essa comida, então isso já é o suficiente, mesmo os poskim que falam que ele precisa mastigar e engolir, que não é suficiente sentir o gosto. No caso dessas comidas, chiclete que a pessoa come, sente o gosto e depois cospe, ou bala, pirulito e etc., que o normal e usual é comer dessa maneira, que a pessoa chupa e sente o gosto, então aqui quando ele começou a chupar e começou a sentir o gosto, já se chama que a brachá dele recaiu sobre essa comida, ele já não tem mais problema de interromper. E aqui, para terminar essa halachá 24, no outro parágrafo ele escreve que quando a pessoa está mastigando, ele pôs a comida na boca e está mastigando, que a gente falou que tecnicamente, se agora ele ouvir Kadish e Kedushá, ele pode responder. Mas se a hora que chegou dele responder, Yesh Merabá ou alguma coisa, etc., ele estava prestes a engolir, de modo que para ele é difícil de agora responder, porque ele tem medo, vai acabar engasgando ou coisa assim. Então, para ele é difícil responder, já que ele já estava ali no processo de começar a engolir a comida. Então, eu falo, nesse caso é suficiente ele escutar o que precisa responder e prestar atenção e cumprir a mitzvah como shomea keoneh. Tem uma halachá aqui, como a gente vai ver agora para frente, a pessoa que escuta é como se ele estivesse falando a brachá. Então aqui ele escuta, faz kavaná para o que o Hazan está falando, Yesh Merabá, ou Barechu, ou etc. Ele faz kavaná para o Hazan e escuta, presta atenção, e com isso já é suficiente, já que nessa situação é difícil dele responder. Então isso foi a halachá 24. A halachá 25, uma halachá bastante polêmica. A halachá 25, se a pessoa vai fazer Amotzi Lechem Minaretz. E aí, teoricamente, ele está fazendo Amotzi Lechem Minaretz para outras pessoas. Todo mundo que está ouvindo vai escutar a brachá, e eu falo Shomea Keoneh. A pessoa que escuta é como se ele estivesse falando a brachá. Ok? Aí a pessoa que fez a brachá em voz alta, Amotzi Lechem Minaretz, pegou um pedaço do pão e comeu.
Agora, enquanto ele ainda não deu pão para as outras pessoas, uma das pessoas que estava ouvindo a brachá foi lá e interrompeu e conversou alguma coisa não ligada com a seudá, de modo que, se ele tivesse feito a brachá e ele tivesse interrompido, ele ia precisar fazer a brachá de novo. Mas agora a gente tem uma machloket nos poskim, se ele precisa fazer a brachá de novo ou não, e lá a gente fala safek brachot leakel, e por isso não repete a brachá nesse caso. E agora na nota, a gente vai, Bezat Hashem, ver e entender o motivo dessa alachá. Então isso na verdade é o Rokeach. Rokeach é um Rishon. Ele traz que nesse caso não precisa repetir a brachá. E por quê? Ele justifica, ele fala, olha, já que a pessoa que fez a brachá comeu sem interromper, então essa brachá já recaiu sobre alguma coisa. Então ela valeu para todo mundo. Essa é a opinião do Rokeach. O Beit Yosef discute com o Rokeach. Ele fala, mas peraí, por que as outras pessoas não precisam fazer brachá? Porque é Shomea Keoné, isso que eles escutam, a brachá é como se eles tivessem falado. Se ele tivesse falado a brachá e tivesse interrompido, ele ia precisar repetir. Agora que ele ouviu de outra pessoa, porque vai ser diferente. Fala o Beit Yosef, é óbvio que ele precisa repetir a brachá. O que adianta? Fala assim, eu olho cada um como se fosse separado. Então, o Reuven fez a brachá e ele comeu o pão. O Shimon que ouviu dele, o que muda para ele se o Reuven comeu ou o Reuven não comeu? Ele falou, o Shimon ouviu a brachá, é como se ele tivesse falado a brachá, e ele não comeu, ele interrompeu entre a brachá e comer. Fala o Beit Yosef, é óbvio que ele precisa repetir a brachá. E assim ele posek no Shulchan Aruch, que ele precisa repetir a brachá. Só que o Remá ali nos seus acréscimos sobre o Shulchan Aruch, ele traz a halakha conforme o Rokeach. E aqui, a grande maioria dos acronim concordou com o Shulchan Aruch. A gente tem o Magen Avraham, o Pri Hadash, o Eliyah Rabbah, o Erech HaShulchan, Zechor Leitzchak, o Shulchan Aruch Harav, o Mishnah Brurah, todos esses metralham o Remá aqui e falam halakha conforme o Shulchan Aruch, porque o argumento do Shulchan Aruch é um argumento muito forte. A pessoa ouviu a brachá. É como se ele tivesse feito. Ele interrompeu, ele precisa repetir a brachá outra vez. Mas o Rokeach e o Remá pascu halakha conforme o Rokeach, passak halakha que não precisa repetir, o Remá passak halakha conforme essa opinião do Rokeach. O Kaf HaChaim Sofer, ele vem aqui, ele fala, nesse caso eu não tenho um problema de safek brachot leakel. Por quê? Ele falou, no fim das contas, a pessoa não fez a brachá ainda. Ele só escutou. Se ele decidir fazer a brachá agora, então ele conversou. Então não foi nada. Se ele decidir fazer a brachá de novo outra vez, ele está fazendo a brachá dele, ele não fez a brachá a primeira vez. Então, fala o Kaf HaChaim, aqui eu não tenho problema de rashash de brachá levatalá, e por isso eu mando ele fazer a brachá outra vez. E por mais que a regra é que a gente fala safek brachot leakel, mesmo contra a opinião do Shulchan Aruch, fala o Kaf HaChaim, aqui é exceção. Por quê? Ele falou, aqui eu não tenho problema de brachá levatalá. Se ele ouviu a brachá e depois ele fizer a brachá de novo, não tem problema de brachá levatalá, e por isso ele fala o Kaf HaChaim, a gente tem que fazer conforme a opinião do Shulchan Aruch. Porém, o Rav Ovadia Yosef, no seu livro Alichot Olam, ele traz a opinião de um livro Ohel Moed, que ele fala que obviamente que a pessoa não tem permissão para interromper entre a brachá. Ele falou, o que é vou entrar um pouquinho melhor. O Kaf HaChaim veio e falou, olha, a pessoa escutou, ele interrompeu, mas isso que ele escutou não é nada. Fala, não é assim. Se ele escutou com a intenção de sair de Chová, se eu falo Shomea Keoné, é como se ele tivesse feito a brachá. Agora que é como se ele tivesse feito a brachá, que ele falou, é óbvio que ele não pode interromper e depois voltar e fazer a brachá de novo. Então fala o Ohel Moed, se ele fizer isso, isso é brachá levatalá. E se isso é brachá levatalá, de acordo com o Rokeach, a brachá valeu. Então eu tenho aqui uma coisa de safek brachot leakel. Então
E aí, de acordo com esse argumento do Ohel Moed, cai por terra toda a argumentação do Kaf HaChaim, que aqui eu não falo Safek Brachot Lakel contra o Shulchan Aruch, já que não tenho um risco de Brachá Levatalá. Fala o Rav Ovadia Yosef. Você vê que outros poskim discutem com o Kaf HaChaim e falam que aqui eu sim tenho um risco de Brachá Levatalá. Então, o Ben Ish Chai, no seu chut, na sua resposta a Rav Pealim, ele traz que ele foi perguntado pelos Chachamim da Yeshiva de Bagdad, na cidade onde ele morava, como proceder nessa situação. E aí o Ben Ish Chai traz que, apesar de que boa parte dos Achronim discorda do Rokeach, como a gente falou, a grande maioria dos Achronim concordou com o argumento do Shulchan Aruch, que a gente falou, Magen Avraham, o Mishnah Brura, o Pri Hadash, Eliyahu Rabbah, entre outros. A grande maioria dos Achronim não concordou com o Remá que passar como Rokeach, mas, fala o Ben Ish Chai, no fim das contas, a gente tem a opinião do Rokeach, ele não está sozinho, tem outros Rishonim que falam igual o Rokeach. Rishonim e Achronim, né? Ele traz o Or Zarua, o próprio Remá que a gente citou antes, o Levush, o Beit Hadash. Então tem alguns Rishonim e Achronim que concordam com a opinião do Rokeach. E aí o Ben Ish Chai ainda falou, como vocês se atrevem a falar que o argumento do Rokeach não faz sentido? Tipo, ele deu uma bronca neles, a gente precisa respeitar. Olha, o Rokeach, quando falou o que falou, é óbvio que ele pensou no argumento do Shulchan Aruch. Apesar de que o argumento do Shulchan Aruch é bem forte, é óbvio que ele pensou no argumento do Shulchan Aruch e por algum motivo ele discordou dele. Então, por mais que a maioria dos poskim fala igual o Shulchan Aruch, fala o Ben Ish Chai, já que a gente tem a regra de Safek Brachot Lakel, na dúvida não repete, então aqui não se vai repetir a Brachá. Rav Ovadia Yosef traz que, apesar de que a regra que Safek Brachot Lakel, se a gente vai contra o Shulchan Aruch ou não é consenso, e muitos poskim falam que a gente vai como o Shulchan Aruch mesmo em caso de dúvidas de Brachot, e principalmente aqui, que a grande maioria dos poskim passar como o Shulchan Aruch, e o Kaf HaChaim ainda argumentou que nem tem problema de Safek Brachot aqui, apesar de que a gente falou que isso também não é consenso. Fala o Rav Ovadia Yosef, quem faz conforme o Shulchan Aruch e repete a Brachá, tem onde se apoiar. Mas a conclusão dele é que, no fim das contas, aqui é Safek Brachot, e, na dúvida, não se repete a Brachá. Então, por isso, ele falou, já que a opinião do Rokeach é que não precisa repetir a Brachá nesse caso, então a gente não saiu aqui de uma situação de Safek Brachot, e por isso a conclusão do Rav Ovadia Yosef é que não se repete a Brachá. De qualquer maneira, então por isso, a gente falou, Alachá é Safek Brachot Lakel, a pessoa não repete a Brachá. O ideal é que a pessoa pelo menos pense a Brachá, como a gente falou na introdução, que alguns poskim falam que pensar é como se ele tivesse falado, então toda vez que a gente tem uma dúvida de Brachot ou não, aqui a gente falou, muitos poskim falam que ele precisa repetir a Brachá. Então, na dúvida, pelo menos, já que ele não pode repetir a Brachá para o Safek Brachot Lakel, ele pensa a Brachá ou que ele fale, Baruch Atah, pense Hashem Elokeinu Melech HaOlam, e aí ele fala Baruch Atah Hamotzilech Min Haaretz, e pensando o nome de Deus, e Malchut, etc. E aí, para sair de Chová, com os poskim que falam que ele precisa repetir a Brachá. Mas, na Halachá, a gente falou, não repete a Brachá por Safek Brachot Leakel. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém.